pastor Zé Edson vai compartilhar conosco um tema muito interessante. Afinal de contas, por que Deus não fala direto com a gente, né? Quantos aqui gostariam de ouvir a voz de Jesus falando: Senhor, coloca aquela camisa amarela, né? Senhor, que camisa que eu vou hoje, Senhor? As mulheres olham assim: que roupa que eu vou hoje? Aí Deus fala: vai com essa vermelha. Ai, tá bom, obrigado. Não seria bom assim, né? Seria bom. Tudo na vida não seria bom assim? Ah, Senhor, ai, meu Deus, quantas vezes você pensou: ai, meu Deus, o que eu vou fazer para amanhã de jantar? O que eu vou fazer de almoço para amanhã? Minha filha, faz frango assado. Ah, tá bom, Senhor, ótima ideia. Não seria bom assim, né? Mas não é. Estou dando exemplo simples, mas a coisa não é tão simples assim. Pastor Zé Edson, por favor, deixa eu pegar ali. Paz do Senhor para todos. Enquanto o Túlio pega ali, vamos cantar um corinho. O negócio é cantar, né? E diz: eu não sei cantar, minha voz também é ruim, mas enquanto vem trazendo aí, já chegou, mas eu vou cantar. Agora qual foi o que eu ia cantar mesmo? Aquele mesmo. Em tudo dai graças, é vontade de Deus. Em tudo dai graças, são bênção dos céus. Em tudo dai graças, porque Deus é bom. Pois nada acontece, nem prevalece alheio ao Senhor. Pois nada acontece, nem prevalece alheio ao Senhor. Em tudo dai graças, é vontade de Deus. Em tudo dai graças, são bênção dos céus. Em tudo dai graças, porque Deus é bom. Pois nada acontece, nem prevalece alheio ao Senhor. Pois nada acontece, nem prevalece alheio ao Senhor. Amém? Por isso que devemos dar graça a Deus por tudo, né? Porque nada prevalece alheio ao Senhor. O tema que nós queremos compartilhar com os irmãos, eu creio que vai dar umas 3 terça-feiras. Pode ser que não, mas pode ser que sim, tá? Porque Deus nos fala por metáfora? Essa é a pergunta. Por que Deus nos fala por metáfora? Por quê? Por que Deus não fala claro? Porque Ele não tem, como disse o Túlio, falar claro. Por que não? Não, Ele nunca fala claro. Ele fala sempre por metáfora. Quando Ele estava longe de Lázaro, Lázaro estava enfermo, então Jesus disse assim: olha, Lázaro está dormindo. Então os discípulos disseram: se está dormindo, está tudo muito bem, está tranquilo. Mas acontece que ele dizendo: ele está dormindo, estava querendo dizer: ele está morto. Por que ele não disse logo: ele está dormindo? Quer dizer, Deus sempre nos fala por... Vamos ver se a gente repete aí. Deus sempre nos fala por... Só 1% que fica, não? É bom que todos digam, é bom porque vai... Por que Deus nos fala por metáforas? Vamos ver aqui o texto. Provérbio capítulo 1, versículo de 1 a 6. Vou ver primeiramente aqui. Provérbio vai explicar por que Deus nos fala por metáfora. Esse começo aqui. Depois teremos que o nosso irmão lá vai nos passar os versículos. Mas provérbio, está aí já? Já está. Estou aqui catando, está lá. Provérbio capítulo 1, versículo de 1 a 6. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer sabedoria e a instrução, para se entenderem palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples o quê? Prudência, e aos jovens, conhecimento e bom siso. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquiriu o quê? Sábios conselhos. Versículo 6. Para entender provérbio e a sua o quê? Interpretação,
como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Então, está. Por que Deus nos fala por metáforas? Primeiramente, Deus nos fala por metáfora para que a sua palavra não seja como qualquer palavra. A palavra de Deus não é qualquer palavra. Eu escutei a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é ungida. A palavra de Deus é cheia de graça. Então, Deus fala por metáfora para que a sua palavra não seja uma palavra qualquer, como realmente não é. Ao chegarmos aqui, ao falarmos no púlpito, não vamos falar palavra qualquer, nem vamos aqui ouvir palavra qualquer, não, ouvimos a palavra de Deus, que é poderosa, que transforma, que cura, que faz maravilha, a palavra de Deus. Por isso é que Deus nos fala por metáfora, para que a sua palavra não seja uma palavra qualquer. Vamos ver mais ou menos isso aí? Salmo, capítulo 19, de 7 a 14. Salmos 19. Dá para ver aí, irmão? Está lá, né? Muito bem. De 7 a 14. A lei do Senhor, o que é que ela é? Perfeita. O que é que ela faz? Refrigera a alma. O testemunho do Senhor, o que é que ele é? E o que é que faz? Dá sabedoria aos simples. Dá para entender bem essa palavra aí? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Adiante, meu querido. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos. O que é que ele faz? Alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro. O que é que ele faz? Alumia os olhos. É bom isso aí. Na homilética nós destrinchamos assim os versículos para entender melhor. Versículo até que versículo foi, nós falamos? De 7 a 14, né? O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor, que eles são? Verdadeiros e justos juntamente. Versículo 10. Mais desejável, olha, o temor, a palavra, essa é a importância da palavra. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino. E mais doce do que o mel e o licor dos favos. Quer dizer, aqui diz que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. No culto desse de instrução da palavra, era para a casa estar cheia e todos os membros estarem aqui. Mas muitas vezes ele acha que o ouro é mais valorizado do que a palavra, mas não é. A palavra nos abre o caminho, a palavra nos dá sabedoria, a palavra nos dá revelação, a palavra é tudo para o crente. Não podemos jamais mudar a palavra ou escolher outra coisa e deixar a palavra de lado. A palavra, irmão, é a palavra de Deus que é viva e poderosa. É por ela que nós recebemos sabedoria e entendimento. É por ela. Então, quer dizer, é mais desejável, disse aí o salmista, que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. Sim, do que muito ouro, mas que qualquer ouro? É qualquer ouro? Não. O ouro fino. Aleluia. E mais doce do que o mel e o licor dos favos. Essa é a palavra do Senhor. Quer dizer, não é qualquer palavra. Essa não é qualquer palavra. Versículo 11, querido. Também, por eles, é admoestado o teu servo. Quer dizer, pela palavra, pela demonstração, é admoestado o teu servo. E em guardar o que é a palavra, é grande, a grande o quê? A grande recompensa. Eu quero que o irmão fixe ali, se puder repetir melhor, que vai ajudar você a não somente ver e ouvir, mas também falar, tá? Também por eles, pelo testemunho, porque a palavra de Deus é um testemunho, a demonstrar do teu servo, e eis o guardar a grande recompensa. E que recompensa que você pensa Deus dando recompensa? Que recompensa há? Que recompensa maravilhosa é? Versículo 12, querido. Quem pode entender os próprios erros? Aí é que está. Quem pode entender os nossos próprios erros? Aí não entende. Mas, meu Deus, eu pratiquei porque eu fiz isso, porque eu falei aquilo, não entende. Aí diz, expurga-me tu dos que me são ocultos, através do poder da palavra. 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que ele não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo e de grande transgressão. 14. Sejam, aí vem, tá? O valor da palavra, a verdade da palavra. Sejam agradáveis
as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Agora, como é que as nossas palavras podem ser agradáveis? Como é que pode? Meditando na palavra de Deus. Nós falamos aquilo que nós aprendemos, nós falamos aquilo que nós guardamos, então sejam agradáveis as palavras da minha boca. Infelizmente, muitas pessoas não têm palavras agradáveis, mas a partir do momento que eu medito na palavra, então eu me transformo. A minha boca, antigamente, quando eu não era crente, a gente falava 10 palavras, 8 era palavrão, ou 6 era palavrão. Por quê? Porque não tinha palavras agradáveis, era palavras ferinas, palavras sujas, mas hoje não. Hoje, por causa da palavra, da meditação da palavra, por comer a palavra, são agradáveis as palavras da minha boca. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, faça isso, leia a palavra, medite na palavra, porque fazendo assim, a sua palavra vai ser somente palavras agradáveis, que vai fazer bem ao seu próximo, que vai alegrar o seu próximo, que vai agradar a Deus. Realmente, isso é de grande importância. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muito bem. Versículo adiante é o 14, né? Isso. Sejam agradáveis para mim. Muito bem. Então, de maneira, irmão, por que é que Deus fala por metáfora? Para que as suas palavras não sejam uma palavra qualquer. Graças a Deus, porque não é. Número 2, por que Deus nos fala por metáfora? Para que haja interesse em compreender o que Deus quer dizer. Que haja interesse em compreender o que Deus quer dizer. Por que Deus fala por metáfora? Se Deus falar, como diz tudo, claramente, qual é o interesse que tem você de aprender? Tá bom, tá legal. Agora, se Deus fala por metáfora, você, o que é que Deus está dizendo? Eu quero ver como é que é isso aí. Não é assim, não estou entendendo nada. Aí o que é que ele desperta em nós? O interesse em buscar, não é? Então aqui está. Vamos ver Marcos capítulo 4, versículo 10? Veja só aqui. Vamos ver quem é que realmente tem interesse na palavra de Deus e por que ele fala por metáfora. 4, 10. Quando se achou, por favor, pode ver o versículo 9, por favor? Disse, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Aí vem o versículo 10. Quando os chamou só, se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca de quê? Acerca da parábola. Ele falou sobre a parábola do semeador. Falou a palavra, mas o que é? Jesus disse, começou a falar e disse, olha, eis que o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu na beira do caminho. Foi pisada pelos homens, vieram as aves e comeram. Né? Outra semente caiu no meio das pedras, dos pedregais. O que aconteceu? Veio o sol, esquentou, então não tinha umidade e a semente morreu. Outra parte caiu entre os espinhos. Quando cresceu também os espinhos. Quando chegou a certa altura, o que aconteceu? Os espinhos sufocaram a palavra, a plantazinha, e também não deu fruto. Mas outra semente caiu aonde, irmão? Na boa terra. A quarta semente caiu na boa terra. Aí deu fruto 100 por 1. Eu creio que os fariseus, os sábios daquele tempo, disseram, tanta gente ouvindo esse homem, que é isso? Alguma coisa muito profunda ele tem a dizer. Quando chegou lá, Jesus estava falando de quê? Falando de semeador, saiu a semear. A semente caiu na beira do caminho, a outra caiu no pedregal, a outra caiu entre espinho, a outra caiu na boa terra e deu bastante fruto, 100%. Que coisa, que palavra mais comum. Por que eles não deram valor a essas palavras? Por causa da simplicidade. Quando Jesus terminou de falar, aí os discípulos, volta outra vez no versículo 10, querido, 4 e 10, né? Quando se achou só, os que estavam aonde, irmão? Os que estavam aonde? Junto dele. Isso quer dizer o quê? Que aquele que está junto de Jesus tem interesse de conhecer a sua palavra. Somente aqueles que têm interesse, aquele que está junto de Jesus é que tem interesse. Tem gente que está longe de Jesus, e fala a palavra de Deus, está longe de Jesus. Quantos crentes também, irmão, estão longe está aqui na casa, mas está longe de Jesus. Muitas vezes frequenta o culto, mas está longe, saiu daquela porta para lá, já não é mais nem crente. Não sabe que tem um temor de Deus, não sabe que ele tem um compromisso, não sabe que a qualquer momento Jesus vai buscar a sua igreja, somente quando ele está aqui nesse ambiente santo, nesse ambiente puro, na palavra de Deus, mas quando sai daqui para lá, já não está mais junto de Jesus.
Então, aqueles que estavam de Jesus quis saber a interpretação, quis saber o entendimento que queria dizer. E Jesus, calmamente, explicou a cada um. Quando você for ler um versículo que não entende, por favor, quando você for ler e não entender, faz o seguinte, vai lendo, vai tendo calma, anota aquele versículo no versículo, não entendi esse versículo, coloca lá e vai ler na Bíblia. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Aquela resposta que você queria vai estar, porque a Bíblia Sagrada se interpreta a ela mesma. Ela mesma se interpreta. Um versículo que você não conhece, não sabe, ou não entende, tem calma, tem calma. Daqui a pouco você vai ser revelado. Quantas vezes eu não entendia? E depois, quer dizer isso. Ou então acontece uma outra coisa, não sei se isso aconteceu com você. Aí te lê um versículo, lê aquela passagem, né? Lê aquela passagem, não entende bem. Aí acontece de vir um pregador. E não precisa ser grande pregador, não. Pode vir o irmãozinho que mora lá na roça e tudo. Mas quando chega naquele versículo, a graça de Deus, a unção de Deus, ele começa a explicar todo aquele versículo. Mas, meu Deus, eu li e não entendi nada. Já aconteceu isso com você? Sim, por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela se interpreta a si mesmo. Aleluia. Por isso que Deus nos fala por metáfora, para que possamos entender se nós estamos perto dele e se queremos a interpretação de tal. Outra coisa, por que Deus nos fala por metáfora? Número 3, né? É isso aí. Para que apliquemos a nossa capacidade de raciocínio. Porque Deus nos fala por metáfora, para que nós possamos aplicar a capacidade do nosso raciocínio. Coisa extraordinária, hein? Coisa maravilhosa. Vamos ver lá o que aconteceu aqui? Daniel 9:2. Daniel. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha só, entendi, raciocínio, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor. Por quê, irmão? Por quem? Pelo profeta Jeremias. Daniel estudava o livro do profeta Jeremias. Daniel. Então, ele lendo, meu irmão, o livro de Daniel, diz aqui, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quer dizer, pelo livro de Isaías, pela meditação, né, e pelo raciocínio, ele chegou à conclusão que a tribulação, a luta do povo em Jerusalém seria por 70 anos, e foi exatamente o que aconteceu. Então, de maneira, irmão, por que Deus nos fala por metáfora? Para que possamos atentar com raciocínio, raciocinar aquilo que Deus quer dizer. Eu estou levando, através dessa palavra, eu estou levando a cada um de nós a buscar mais a palavra, a ter mais intimidade com a palavra, a não estar, não, amém, está bem, vai embora. Não, Deus, olha, irmão, quando Deus fala conosco, Ele se aproxima pela sua palavra. Ele se revela pela sua palavra, Ele nos alega pela sua palavra, e é muito importante que nós paremos para meditar na palavra de Deus, porque nesse tempo aí, meu irmão, esse negócio de dólar, a pessoa não tem tempo para nada. Tem irmão que diz, não posso, não tem tempo. Eu estava falando com o irmão hoje mesmo, o irmão, estou muito ocupado, muita coisa. Mas, irmão, será? Meu Jesus, no princípio da palavra, diz que capítulo 19, né, de Salmo, né? Diz o que é o poder da palavra, é mais doce do que o mel, mais pura do que o ouro fino, ouro fino é ouro de Ofir, e a pessoa está dando lugar ao trabalho, está bem que ele tem que trabalhar, agora, muitas vezes, não, mas acontece que eu tenho que assumir os meus compromissos, tenho muito compromisso, mas espera aí, por que você não amenizou esse compromisso? Por que você não ficou na simplicidade para que possa ter tempo para Deus? Não, que é isso, que é aquilo, daqui a pouco se mete em dívida, se mete em um bocado de coisa e depois não tem tempo de vir buscar a palavra de Deus. Por isso que Deus fala por metáfora, né? Aí está. Outra coisa, por que Deus fala por metáfora, irmão? Para que seja despertado a nossa inteligência. Primeiro o nosso raciocínio, depois a nossa inteligência. Deus quer que nós aguçemos a nossa inteligência. Ele quer que nós sejamos inteligentes. Ao ouvir uma palavra, possamos interpretar aquela palavra. Vamos ver Atos capítulo 2, versículo 15 ao 17. Glória a Deus. Já está aí?
esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que quer dizer isso aí, pastor? Quer dizer o seguinte, que foi logo de manhã, umas 9 horas da manhã, o povo começou a buscar a presença de Deus lá no cenáculo, começaram a buscar, cumprindo aquela ordem do Senhor Jesus, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ele estava orando, quando chegou mais ou menos 9 horas da noite, 9 horas da manhã, Deus derramou o seu poder, e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e foi aquele barulho, foi aquela algazarra, porque pentecostal é assim, tá, irmão? Pentecostal é assim, não, tem culto que a gente vê até a mosca voando, mas tem culto pentecostal não, é o poder de Deus, é graça de Deus, e aleluia, glórias a Jesus, esse é o poder pentecostal. Então, de maneira, irmão, que todos ficaram ali atônitos, e alguém chegou e disse assim, olha, eles estão embriagados, aí logo nessa hora da manhã, então Pedro teve que se levantar e dizer que eles não estavam embriagados não, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, 2:21, né? 2:1. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. Aí está realmente a palavra de Pedro nesse texto aqui. Nesse texto nós vemos aqui, irmão, que Pedro usou o seu raciocínio, né, com a palavra de Deus, e também usou a sua inteligência. Nesse texto aqui, nessa pregação de Pedro, ele citou 11 versículos. Na hora que ele levantou, ele não estava com a Bíblia lendo, não. Ele recitou o texto com a mentalidade, com a sua inteligência. Tá? Ele não ficou procurando ali, não. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Pedro não somente era cheio do Espírito Santo, não somente era um bom judeu, não somente estava seguindo a Jesus, nem embora ele fosse realmente um pescador que se ocupava na pesca, mas contudo, ele guardava a santa e gloriosa palavra de Deus. O livro de Joel estava no seu coração, 11 versículos ele falou decorado. Tem gente que não decora nenhum versículo, ele decorou os 11 versículos. E falou o que estava acontecendo. Aleluia. Então, de modo que vemos aqui, irmão, a importância de usarmos a nossa inteligência. Não devemos usar a nossa inteligência somente, meu, com o trabalho, com as coisas que chegam em nossas mãos. Devemos usar a inteligência com a palavra de Deus. É lindo, né? Quando vemos um pregador que usa a inteligência profunda e traz para a igreja palavra profunda, palavra que nos trazia alegria, poder de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Muito bem. Por que Deus nos fala por metáfora? Para que sejamos despertar a nossa inteligência. Número 5. Para que tomemos mais tempo. Por que Deus fala por metáfora? Para que tomemos mais tempo em entender o que Deus quer nos falar. Para que tomemos mais tempo diante da palavra. É como eu disse, irmão, quanto tempo você passa lendo a Bíblia diariamente? E quantos versículos você lê? Ah, pastor, eu só guardo, só leio quando você chega aqui. O pastor chega aqui e fala, só aí que eu abro a Bíblia, e assim mesmo, nem abro a Bíblia, já tem o telão aí, já fica assim. Irmão, vamos dar tempo da palavra, tire pelo menos 1 hora de leitura da palavra, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser edificada, você vai ter a sabedoria do Espírito Santo, você vai realmente, no momento certo, você vai falar a palavra. Muitas vezes nós defrontamos com alguma questão, muitas vezes com a discussão, e a pessoa deixa para lá a palavra de Deus, porque não vê a palavra, não guarda a palavra, e começa a discutir. Em vez dele usar a palavra, em vez dele dizer, não, a palavra de Deus diz assim. É como Jesus Cristo. Naquele momento que o Satanás esteve com Jesus lá no deserto, Jesus não deixou a palavra em nenhuma daquelas tentações. Não, foi sempre a palavra. Assim está escrito assim, a palavra de Deus diz assim. Então, de maneira, meus amados, vamos imitar Jesus e vamos dar lugar à palavra de Deus. Dar lugar à palavra de Deus. Vamos ver o versículo? Atos 17, 11. Atos 17, 11. Paulo chegou na cidade de Atenas, graças a Deus estive também nessa cidade, e estive também no Areópago, 17, 11. Vê como é que diz a palavra de Deus. Ora, estes foram mais nobres do que o que estava
em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo saiu de Atenas, chegou aqui nesta cidade de Bereia, e na cidade de Bereia pregou a palavra na sinagoga, e diz o texto da palavra de Deus, que estes que estavam em Bereia foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica. Por que mais nobre? Isso quer dizer o quê? Que aquele que atenta para a palavra, aquele que vive a palavra, é uma pessoa nobre, a nobreza. Ele tem porte para entrar, para sair, para falar, ele tem educação, ele tem a palavra de Deus, ele tem o Espírito de Cristo, ele tem a mensagem da palavra de Deus. Então, esses eram mais nobres. Por quê? Porque receberam de bom grado a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Paulo chegou com a mensagem que os atenienses disseram, isso aí é loucura, falou sobre a ressurreição, mas quando chegou aqui na congregação, ou então na sinagoga em Bereia, ele começou a falar a palavra, e eles foram examinar se era assim. Você, quando chega algum pregador de fora, vem pregar aqui, você fica examinando se você está realmente de acordo com a palavra? Isso é de grande importância, porque muitas vezes, até o próprio pastor não fica atento. Eu fico atento quando ele está pregando, se dá alguma heresia, quando começa alguma coisa torta da palavra, ou vem com alguma coisa estranha, eu pego, já teve caso de eu mandar o camarada parar, eu digo, por favor, pode parar, porque eu não quero isso aqui não. Por quê, irmão? Porque eu conheço a palavra. Agora, quando não se conhece a palavra, o camarada diz qualquer bobagem, amém, glória a Deus, aleluia. Não, vamos examinar se aquela palavra é a palavra de Deus, se é a pura palavra, se está de acordo com o que Deus falou. Esse é o cuidado que nós devemos ter, meus amados. É o cuidado que devemos ter. Porque se não tivermos esse cuidado, a igreja vai ficar dilacerada. Quantas igrejas saíram prejudicadas porque o pregador começou a tirar heresia, e quem sofre é o pastor. Depois procura o pastor e diz assim, mas pastor, você viu o que ele disse? Será que é assim mesmo? É assim? Aí coitado do pastor vai ter que explicar que não era, não podia evitar. Não é verdade? Mas esse aqui não, eles examinavam se era assim. Por que é que Deus nos fala por metáfora? Para que seja despertada a nossa inteligência, para que tomemos mais tempo procurando entender o que Deus quer falar. Amém? Muito bem, vamos um pouquinho mais? Por que Deus nos fala por metáfora? Para que a sua palavra seja lida com amor. Ó. Para que a sua palavra seja lida com amor. Se a pessoa não tem amor, ele vê a coisa confusa e despreza. Mas se a pessoa tem amor à palavra, ele quer chegar no ponto, ele quer se aproximar, ele quer entender o que é que o seu Senhor, o seu noivo quer falar para ele. Glória a Deus, aleluia. Então, de maneira, meu irmão, para que a palavra seja lida com amor. O que é que diz João 14, 15, o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? João 14, 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tem uma condição, se você ama, você vai guardar a palavra de Deus. Por que é que Deus fala por metáfora? Para que nós possamos demonstrar o nosso amor em se interessado, em aprender, em ficar na presença de Deus, compreender o plano de Deus, porque a partir do momento que eu guardo a palavra do Senhor, eu entendo o seu plano, eu entendo o seu propósito, eu entendo a palavra de Deus, eu entendo a vontade de Deus. Então, de maneira, meu irmão, porque Deus nos fala por metáfora, e não somente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, Deus também falava sempre por metáfora, ou por exemplo. Certa vez Deus quis falar, lá no capítulo 17 de Jeremias, Deus quis falar com Jeremias, a respeito de Israel, a respeito da situação. O que é que Deus fez? Mandou ele lá, vai na casa do oleiro, vai lá. Mas para quê, pai? Para quê, senhor? Vai lá. Aí ele foi. Chegou na casa do oleiro, estava como lá, mexendo no barro lá, fazendo o vaso, vou, daqui a pouco, aí esculhambou tudo, caiu tudo. Aí ele pegou aquele mesmo barro, foi lá, fez outro, e fez outro barro mais bonito do que o anterior, e fez de novo. Aí disse, muito bem, senhor, isso acontece, é uma profissão, mas acontece que Deus estava querendo ensinar. Muitas vezes Deus te mete em algumas coisas
para te ensinar. Muitas vezes te mete em tribulação para te ensinar. Muitas vezes te abre a porta para ensinar que Ele é bom. Muitas vezes leva você à tribulação para mostrar a você que Ele é um Deus justo. Muitas vezes te leva na tribulação, ou no aperto, ou numa perseguição, porque Ele quer te purificar. Muitas vezes o crente não se purifica na bonança, na vida boa, mas na hora da luta, na hora da perseguição, na hora do sangue estar quente, é ali que Deus prova a cada um de nós e nos valoriza. Então, de maneira que, de uma maneira ou de outra, Paulo diz que em tudo devemos dar graça. Em tudo devemos dar graças a Deus. Então, de maneira, irmãos, que aqui vemos essa grande importância de não somente no Novo Testamento, mas também Deus falou de muitas maneiras no Antigo Testamento. Ele mostrou que aquele homem que estava trabalhando com o vaso, quando quebrou aquele vaso, que ele fez outro, ele estava realmente restaurando a si mesmo a nossa vida espiritual. Alguma coisa está ruim com você na vida espiritual, deixa o oleiro te amassar, deixa ele te moldar, não saia da mão do oleiro. Mas aqui balança muito, mas essa mão do oleiro corta e me confunde. Não tem problema, deixa o oleiro trabalhar na tua vida, porque quando ele terminar, você vai descansar, vai dar glória a Deus. Então o grande problema é que nós não queremos ser moldados, não queremos ser pisados como barro, não queremos ser amassados como barro. Então, seja o que for, quando Deus agir na tua vida, esteja pronto para servir a Ele, para estar diante dEle, porque daí em diante a tua vida será outra. Quantos aqui, depois de uma tribulação, tornou-se um novo crente? Quantos de nós tornou-se um novo crente? Exatamente por quê? Porque foi lá no oleiro que Deus mostrou a ele que ele poderia transformar uma vida, assim como pode transformar também a nossa vida. Amém? Deus fala sempre por metáfora. Deus sempre fala por metáfora. Que Deus guarde o nosso coração, que possamos sempre abrir o nosso coração, a nossa vida. No próximo, terça-feira, se Deus permitir, vamos pegar mais 6 tópicos que fala, são 18 tópicos, tá? Por que Deus fala por metáfora? Até agora ficamos com 6. Depois seguiremos, se você gostou da palavra, se quer realmente, ou escutar, não entendi isso que o pastor falou, não. Eu não senti nada. Não é para você sentir, é para você saber. Hein? E para saber e praticar. E se fizer assim, certamente a sua vida será transformada, porque a palavra de Deus, ela é viva e é poderosa e é mais eficaz do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até onde nenhuma palavra penetra, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos. Aleluia. Então, de maneira que vamos guardar a santa e gloriosa palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Então, na próxima vez que você for ler e não entender, está certo, é normal. Faz parte. Não entender faz parte. Porque quando você não entende, então, peraí, deixa eu prestar mais atenção. Como é que é isso daqui? Senhor, fala comigo. Espírito Santo, me ilumina, me mostra como é que é. Pastor, me explica como é que é isso daqui. Quando não entender, pergunta, pede, que Deus quer falar contigo. Amém? Se você pudesse colocar de pé, por favor, gostaria de orar. Amém? Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu já fizeste milagres aqui hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos louvar a Ti, contribuir na Tua obra. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos um pouco mais da Tua palavra, Senhor, de como Tu falas conosco. Aprendemos como é a Tua característica, Senhor, como Tu falas. Senhor, que possamos, Senhor, meu Deus, estar com nossos ouvidos atentos. Senhor, com nossos corações prontos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Da maneira que Tu quiseres, Senhor. E que possamos estar juntinhos de Ti, prontos, Senhor, para Te perguntar mais. Aqueles que estão juntos de Ti te perguntam, Senhor, como é que é? Explica isso daqui, Senhor. Que Tu possa nos explicar, Senhor, e nos abençoar cada dia. Dá-nos uma semana maravilhosa, repleta das Tuas bênçãos. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.
a voz ouvi.